Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje não é live, né? Hoje é domingo, segundo domingo da Páscoa, mas não é live, porque deu algum problema na minha conexão e eu não consegui fazer conexão, caía toda hora. Mas uma querida amiga minha, uma verdadeira filha que eu tenho, Isabel, que também me ajudou fazendo a arte para hoje, porque eu estava meio enrolado. Ela me disse que se eu fizer uma gravação e subir para o Instagram, vocês vão poder ver. E eu acho que é muito importante que a gente mantenha esse momento, ainda mais nos dias de hoje. Então eu estou fazendo essa gravação, tá? Vamos ver se eu consigo fazer tudo certinho e que vocês possam assistir. Eu vou pôr no Instagram e vou pôr no YouTube, como sempre. Então, nesse primeiro momento, eu já vou começar logo com a leitura do Evangelho, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, a porta do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, estes lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, estes lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que crerão sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe, essa passagem que a gente está lendo e todo o evangelho de hoje é um evangelho muito importante, né? O evangelho de hoje, a primeira leitura, a segunda leitura, né? As leituras de hoje são muito importantes, porque elas nos trazem uma realidade que a gente não está acostumado a conviver. A gente tem a coisa de olhar as leituras, né, e pensar tudo, às vezes, numa forma
muito pão, queijo, queijo. E a gente precisa ir além disso, né? Se a gente olhar bem, a gente vê algumas figuras nesse evangelho, e essas figuras têm repercussões depois nas leituras e tem repercussões na vida de hoje, né? Normalmente, quando as pessoas olham o sopro de Cristo, que sopra o Espírito Santo, as pessoas ficam se centrando no fato do pecado. O pecado vai ser perdoado, o pecado vai ser retido, no isso, aquilo outro. Vamos observar algumas coisas. Cristo soprou sobre os apóstolos. Quando é que a gente ouve que Deus soprou? Vocês se lembram? Deus sopra a vida em Adão, no início da criação, né? Lembra, no primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, Cristo sopra sobre a igreja. É um momento que ele está falando de uma nova criação, ele está fazendo uma alusão à primeira criação do gênero humano, está fazendo uma alusão agora à segunda criação. Não que Deus tenha criado o mundo de novo, mas pura e simplesmente está dizendo que é um novo início. E esse novo início deve guiar a nossa fé. E deve ser o guia de nossa vida inteira. E é muito interessante, porque o tempo todo João fala em sinal. Sinal. Porque João não fala em milagre, João fala em sinal. Os feitos de Cristo não são feitos milagreiros, são sinais de que nós estamos diante de Deus, né? E esses sinais que nós estamos vendo, eles estão presentes na vida da gente. E outra coisa, quando ele fala em perdoar um pecado, vamos nos lembrar que para o judeu da época, só Deus podia perdoar um pecado. Então, quando ele vira e fala assim, se vocês perdoarem os pecados estão perdoados. Ele está dizendo que as pessoas que receberam aquele sopro passam a ter um papel divino, através do Espírito Santo que ele sopra. Aqueles seres humanos podem realizar atos divinos. Mas se você realiza atos divinos, você não faz isso de graça. Isso é feito porque ele vos enviou. Ou seja, como Deus Pai envia Deus Filho, Deus Filho envia a sua igreja no mundo. E se Deus Filho envia a igreja no mundo, é para que ela modifique o mundo. Mas como vai ser? Como é que eu vou saber de que forma eu devo agir? Como é que eu vou saber o que é a minha ação no mundo, que é uma ação própria do divino, o que é a minha ação no mundo que não seja própria do divino? Eu só vou saber isso através da minha ação de todo bom cristão. E a ação do bom cristão é feita mediante a fé. É por isso que eu falei que a fé deve ser a nossa forma de agir. Ele deve nos guiar na nossa vida. E aí é muito interessante, porque vocês veem o que é uma comunidade centrada em Jesus, como está na primeira leitura. Na primeira leitura, claramente, você vê o seguinte: você vê que a comunidade era uma comunidade nova, vivia na oração, sim, mas ela não parava na oração. Uma coisa que eu tenho falado muito às pessoas é que nós não podemos ficar
como direi, parado numa única dimensão. Você deve seguir as duas dimensões, tanto a dimensão espiritual quanto a dimensão real. Não existe uma fé pela metade, não existe a fé só real ou a fé só espiritual. A salvação de Deus não é só divina ou só humana. Deus salva plenamente. A igreja age no mundo integralmente, seja o mundo espiritual, seja o mundo material. Então eles eram sim uma comunidade, a nova comunidade, a comunidade daqueles que estavam seguindo a Jesus, eram uma comunidade extremamente ligada em oração. Mas era uma comunidade extremamente justa. Por que era extremamente justa? Porque a cada um era dado conforme a sua necessidade. Não se esperava que as pessoas tivessem alguma coisa a mais própria delas. Se esperava que as pessoas tivessem conforme a sua necessidade. Essa é a própria definição de justiça da Igreja Católica. Que se dá os bens a cada um conforme a sua necessidade. E isso não é uma invenção nova, isso já era feito lá nos Atos dos Apóstolos. Então, era dado a cada um conforme a sua necessidade. Então, ela é uma sociedade, sim, profundamente ligada à oração, mas por ser uma comunidade cristã, é por natureza justa, por natureza verdadeira e por natureza boa. E sendo justa, verdadeira e boa, seguidora de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se preocupa com todos integralmente, não só com uma parte. Né? E é muito interessante o salmo que nós vemos hoje, né, que é um salmo que o Papa Francisco se preocupou muito no ano da misericórdia. Aliás, é também hoje o domingo da misericórdia. Mas o salmo nos fala, né, que Deus é eterna misericórdia, que a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou para ele a pedra angular. O que é a pedra angular? Na construção, na época, não tinha que nem hoje o concreto armado, vergalhão, essas coisas não, as pedras eram encaixadas. Então, às vezes o pedreiro olhava aquela pedra e aquela pedra era tão torta, tão disforme, que ela não servia para nada, ele jogava a pedra fora. Mas era necessário que, pelo menos nos cantos da casa, tivesse uma pedra muito retinha, que ela era a base das coisas. Então, era a pedra angular. Por isso, porque fica no ângulo. O que ele está dizendo é que a pedra que os pedreiros rejeitaram se torna pedra angular. E isso é muito importante para nós, porque nós, às vezes, temos uma tendência a querer classificar-se que uma pessoa é melhor que a outra, né? Aliás, isso não é uma coisa nova, né? Logo depois que Cristo ascendeu ao céu, na primeira geração dos cristãos, havia cristãos que diziam assim: fulano é melhor que cicrano, porque fulano viu a Cristo e cicrano não viu, né? É interessante porque Cristo fala que isso não é importante. Ele fala a Tomé: olha, você é feliz porque você crê, mas você precisa ouvir. Felizes aqueles que não verão e mesmo assim terão crença. Então, essa coisa de estar perto de Cristo, de vez em quando a gente é elogiada assim: você é mais próximo de Cristo do que eu, né? Vai dizer que você nunca elogiou alguém assim. Eu já elogiei alguém assim, mas quando você começa a criar uma experiência com a leitura, você vê que não é assim, né? Vamos deixar claro, o nome de Jesus é Emanuel. Emanuel é Deus conosco. E é muito interessante
Quando você lê o Evangelho, fala assim, você vê que está assim, Jesus, está aqui, ó. Jesus entrou e pondo-se no meio deles. No meio. Sabe por que é interessante esse meio? Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Estar no meio quer dizer que você não está próximo de ninguém. Você está no meio. Então, se tiver 2 pessoas, eu estou no meio. Eu não estou mais próximo delas ou daquela. Se tiver 3 pessoas, eu estou no meio. Não estou mais próximo de nenhuma das 3. Se tiver 20 pessoas, eu estou no meio. Eu não estou próximo de nenhuma das 20, porque eu estou na mesma distância de todas elas. Então, Jesus, Emanuel, ele não está mais próximo de mim, não está mais próximo de você. Jesus, Emanuel, ele está no meio de nós. Jesus, Emanuel, não te valoriza mais porque você viu e creu nele, ou porque você não viu e creu a si mesmo. Porque crer é o essencial. E crer não é bater no peito e dizer, eu acredito em Cristo. Não. Ter fé em Cristo, crer em Cristo, é viver no mundo como Ele te ensinou. É entender que se Ele é misericordioso, você também tem que ser misericordioso. E como Pedro fala, Pedro é muito claro o que diz quando fala que bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele fala que em sua grande misericórdia, ele ressuscitou a Cristo. E ele fala mais, que essa mesma misericórdia é o motivo para a gente receber a herança. Uma herança imutável, uma herança que não pode ser abalada, que nunca perderá o seu valor. E que herança é essa? É a vida eterna. E nós devemos entender que nós recebemos ela de graça. De graça. Porque não tem nada que a gente possa fazer que nos dê essa bênção, que nos dê essa herança, que nos dê essa graça. O que é importante, que nós devemos entender, é que nós estamos aqui, vamos receber essa graça e vamos nos dedicar a superar as coisas. Entendem isso? E uma vez que eu digo que nós vamos fazer tudo isso, nós devemos entender que o mundo é extremamente contrário ao que Cristo ensinou. Porque o mundo, ele considera que existem pessoas de primeira classe e pessoas de segunda classe. Existem pessoas de terceira, quarta classe. O mundo acha que está certo, que alguns tenham muito e outros tenham pouco, que alguns tenham muito mais que muito e outros tenham nada. Isso não é a nossa fé. A nossa fé é que todos são iguais em dignidade. E se todos são iguais em dignidade, todos devem ter o necessário. Se todos tiverem o necessário, se todos tiverem suas necessidades atendidas, que alguns tenham mais, não é problema. Mas enquanto houver falta, qualquer excesso é absurdo. E não sou eu que falo isso, são vários os homens da fé que falam isso. Pais da igreja, né? Grandes filósofos, São Tomás de Aquino fala isso, né? São vários e vários dos grandes da fé que falam isso, que nós não podemos viver numa sociedade onde haja tamanha disparidade. E a disparidade não é só financeira. A disparidade é também na educação, é no acesso à cultura. A disparidade é também no acesso à saúde, nas condições de moradia, né? Tudo isso é contrário a Deus. Tudo. Mas nós não podemos agora ficar vivendo uma vida onde a gente fala assim, não, né? O que eu vou fazer?
eu sou muito fraquinho, eu sou muito pequeno, eu não posso fazer nada. Não, quem fala assim ainda não entendeu o recado. Vocês observaram esse tal de Tomé? Todo mundo fala, Tomé é ver para crer. Mas talvez a gente não preste atenção em Tomé. Vocês se lembram quando Lázaro morreu? Tomé apareceu nessa leitura, vocês se lembram? Todo mundo falando assim, não, Jesus, se você for para lá agora, os homens vão te matar. Eles querem matar você, você não pode subir agora para lá. E o que Tomé fala? Venham, venham, vamos também com ele para morrermos com ele. Olha aí, né? Todo mundo fala de Tomé, mas Tomé, quando vê realmente que acreditou, olhou, acreditou, tocou nas feridas e acreditou, ele faz uma profissão de fé que ecoa até hoje. Meu Senhor e meu Deus. E eu questiono muitas pessoas que dizem meu Senhor e meu Deus. Muitas pessoas que se dizem cristãos e fazem acepção de pessoas que julgam a pessoa pelo seu sexo, pela sua raça, pela sua cor, pelo bairro onde moram, pelo emprego que têm, pelo gênero, pelo status de saúde, pela educação, seja lá pelo que for, né? Se a pessoa é viciada, aí fulano é viciado, não merece não, isso aí nunca mais vai ter jeito, fulano é preso, tá preso, alguma coisa ele fez. Tem pessoas que têm essa mentalidade, é uma desgraça, pessoal. Se nós estamos fazendo isso, nós ainda não estamos vivendo a profissão de fé de Tomé, que é tão criticado. Porque se eu entendo que Jesus é meu Senhor e meu Deus, eu tenho que agir como Jesus. A fé tem que me levar a agir. A fé tem que me levar a tomar atitudes concretas para que o mundo seja melhor. Eu, baseado na fé, exercerei misericórdia. Eu, baseado na fé, exercerei solidariedade. Eu, baseado na fé, serei justo e lutarei para que todas as pessoas sejam iguais em dignidade. E para elas serem iguais em dignidade, elas só serão iguais em dignidade no dia que eu assumir isso e garantir a cada uma delas que elas sejam atendidas de acordo com as suas necessidades. Então, aquelas que ganharem um salário enorme, talvez precisem receber muito pouco de nós. Mas aquelas que estão desempregadas precisarão receber muito mais. Aquelas que estão com suas economias vilipendiadas por esse ou por aquele motivo, precisarão receber muito mais de nós. Aquelas que, porventura, não tenham casa, precisam receber casa. Nós deveríamos dar casa a quem não tem casa, dar saúde a quem não pode pagar pela saúde, dar educação a quem precisa de educação. Nós deveríamos lutar para que todos tivessem uma fonte de renda mínima, nem que fosse a gente dando a essas pessoas. Nós deveríamos garantir que as pessoas tivessem pelo menos os remédios essenciais para a sua vida, o atendimento médico necessário para a sua vida, nem que nós tivéssemos que dar para eles. E a vida não é só coisas materiais. Nós deveríamos garantir que as pessoas tivessem acesso ao seu divertimento, acesso à cultura, seja uma peça de teatro, seja um filme. Bernardo, mas tal filme é um blockbuster, não interessa, a pessoa vai ver a cultura que ela quiser ver. Ela vai na peça de teatro que ela quiser ir, vai no museu que ela achar melhor. Ela vai ouvir uma roda de samba ou uma orquestra, mas é a música que ela quer ouvir.
Se ela quiser ouvir um bom pagode, que ela ouça um pagode. Se ela quiser ouvir, sei lá, uma música country, quer dizer, ouça uma música country, mas que ela tenha acesso à cultura. E se ela não pode ter, nós deveríamos dar isso a ela. Nós deveríamos dar situações onde que nada fizesse um pré-julgamento das pessoas, ou seja, não podemos admitir que nada seja motivo de preconceito. Preconceito deveria ser acabado em nossa sociedade. Nós devíamos colocar a vida em primeiro lugar, independente de qual seja a situação. Nós deveríamos admitir que nada se contrapõe à vida. Eu sei que o que eu estou falando é muito, eu sei que o que eu estou falando é demais. Mas, novamente, eu quero chamar vocês a serem Tomé. Aquele que muitos criticam porque precisava ver para quê, ao se encontrar com Jesus Cristo, e aqui eu me lembro do encontro de jovens com Cristo, que tão bem fez a minha pessoa tanto tempo atrás, né? Eu me lembro do encontro de casais com Cristo, né? Que também me ajudou muito. Quando você realmente se encontra com Cristo, quando você realmente entende que Cristo é seu Senhor e seu Deus, como Tomé falou, meu Senhor e meu Deus, você muda a sua vida. Tomé não ficou preso no passado, onde ele foi descrente, né? Ele seguiu a frase de Cristo: não sejas incrédulo, mas seja fiel. Siga o que eu te ensinei, meu filho. E o que ele fez? Ele ficou parado? Não. Ele foi ao mundo. Tomé saiu lá de Israel e foi para a Índia. E catequizou a Índia. Olha o que esse homem fez, né? Então vamos entender, meus irmãos, vamos entender, minhas irmãs, que é necessário que nós também, nós que afirmamos que Cristo é nosso Senhor e nosso Deus, não nos demos por vencido. Pelo contrário, vamos seguir no mundo. Neste momento, seguir no mundo é ficar em casa. Porque ficar em casa é ato de amor. Ficar em casa é ato de solidariedade. Ficar em casa é compromisso com a vida. Tem algumas pessoas que queriam ficar em casa, mas não podem, porque o trabalho delas obriga que elas vão trabalhar. Algumas dessas pessoas são pessoas que precisam sair de casa para garantir o seu sustento. Nós não podemos impedir isso, nós não temos esse poder, né? Quem tem esse poder é o Estado, né? O governo municipal, estadual e federal é que tem o poder de manter essas pessoas em casa. Nós não temos. Mas nós devíamos exigir que esses poderes fizessem isso. Mas já que nós não podemos fazer isso, pelo menos vamos apoiá-los, vamos ajudá-los. Há pessoas próximas de vocês que talvez precisem da ajuda de vocês para fazer uma compra, pagar uma conta, né? Sei lá, de repente elas estão precisando que você ande com o cachorro delas. Se vocês puderem ajudar, ajudem. Ajudem. Ajude a cada um conforme a sua necessidade. Não sou eu que estou falando isso está no Atos dos Apóstolos. Há pessoas que estão saindo na rua com medo, porque elas têm serviços essenciais para nós. Eu queria muito poder impedir que essas pessoas saíssem, mas eu não posso. A gente não tem como mudar a realidade da grave doença que está à nossa volta. Vamos rezar por essas pessoas, vamos apoiar essas pessoas. Se vocês conhecem alguém que está saindo, seja um policial, seja um bombeiro, seja um médico, um enfermeiro, um nutricionista, um fisioterapeuta, o segurança dos hospitais, o faxineiro dos hospitais, né? O administrativo. Se essas pessoas estão e você as conhece, agradeça para elas. Elas estão precisando
ouvir muito obrigado. Né? Aquele entregador que não tem outra opção a não ser entregar o que você pediu para ele, não se esqueça de agradecer a ele, né? Já que o mundo não permite que ele fique em casa, que você o receba, tá? Então, cuide dele. Está acabando o meu tempo, então eu vou dizer a vocês, vou dar a bênção, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.